Olá, tudo bem? Eu sou a Nathalie Cardoso, sou orientanda da professora Tatiana Comioto e o presente trabalho está vinculado ao projeto Guarda-Chuva Práticas Educativas em Ciências, Matemática e Tecnologias, Teorias, Estratégias e Recursos Didáticos Pedagógicos para a Formação de Professores. E, além disso, é referente ao subprojeto Mapeamento Sistemático, uma busca pelo caminho da inclusão. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Primeiramente, quanto à introdução. O embasamento teórico deu-se principalmente com o intuito de definir o estado da arte com uma base sólida e confiável, e por isso optou-se principalmente pelo mapeamento sistemático da literatura. Além disso, o tema escolhido foi analisar a percepção de surdos e ouvintes sobre a acessibilidade dos livros didáticos de matemática, e isso deu-se através de formulários e mapeamentos sistemáticos. Falaremos agora do desenvolvimento do trabalho. Bom, ao longo do período de atividades da iniciação científica, houve a produção e a divulgação de 2 formulários sobre livros didáticos de matemática. Um desses formulários foi destinado a ouvintes e o outro a surdos. E, além disso, houve também, no mesmo período, o desenvolvimento de 2 mapeamentos sistemáticos. Falaremos de cada um deles a seguir. Primeiramente, quanto aos formulários, o objetivo é analisar a percepção de surdos e ouvintes sobre a acessibilidade de livros didáticos de matemática, e por isso houve a produção dos formulários, um destinado a ouvintes e o outro a surdos. Além disso, esses materiais foram produzidos pelo Google Docs, ficaram em aberto durante um mês e a sua divulgação deu-se através das mídias sociais. Ainda sobre os formulários, vamos verificar agora quais foram as perguntas. Primeiramente, quanto às perguntas do formulário de ouvintes. Foram 9 e são elas. Qual a sua idade? Você, enquanto aluno, teve dificuldade na disciplina de matemática? Dê uma nota entre 0 e 5. Quais as maiores dificuldades, enquanto aluno, na disciplina de matemática? Em quais conteúdos matemáticos você teve dificuldades? Seu professor de matemática utilizava livros didáticos com frequência? Dê uma nota entre 0 e 5. Era fácil de estudar pelos livros? Quais as dificuldades encontradas? Durante a educação básica, você teve algum colega de sala surdo? Seu colega surdo tinha contato com intérpretes? E se você pudesse, o que mudaria nas aulas de matemática para que fosse mais fácil de aprender o conteúdo? Quanto ao formulário de surdos, na parte esquerda da tela aparecem 6 perguntas que se repetem em relação ao formulário de ouvintes. Então, o que muda no formulário de surdos são as 4 últimas perguntas, e são elas. Seu professor de matemática adaptava o material para Libras? De que forma? Você teve contato com intérpretes? Dê uma nota entre 0 a 5. A tradução do conteúdo de matemática pelo intérprete era feita de forma adequada? Você conseguiu aprender os conteúdos matemáticos? E, se você pudesse, o que mudaria nas aulas de matemática para que fosse mais fácil de aprender o conteúdo? A parte final dos formulários envolve a análise dos resultados. Entretanto, como eu havia dito no começo, o objetivo foi produzir e divulgar esses formulários, e isso significa que os resultados ainda não foram analisados. Tudo que temos num primeiro momento é que houve 55 respostas no formulário de ouvintes. Aqui no cantinho direito está uma foto de como aparece a parte inicial dos formulários. Quanto aos resultados para surdos, nós obtivemos apenas uma resposta, e verificou-se que essa ineficiência deu-se por 3 principais razões. A primeira é que os formulários estão totalmente em português, e alguns surdos não são alfabetizados nessa língua, então não houve acessibilidade. O segundo ponto é que é necessário achar outros mecanismos de divulgação. E o terceiro ponto é que, além das mídias sociais, tentamos também entrar em contato com 2 instituições escolares com alunos surdos matriculados. E como eles são menores de idade, há necessidade da autorização de pais ou responsáveis, o que torna o processo mais burocrático e as instituições, acabam não colaborando. E com isso, acabamos não conseguindo muitas respostas. Falaremos agora dos mapeamentos. Quanto ao primeiro mapeamento, as strings de busca foram deficientes auditivos e análise de livros didáticos de matemática. As bases de dados analisadas foram a CAPES,
a Cielo e os repositórios da UFSM, da UDESC e da UFSC. Pela tabela, podemos observar que os repositórios e a Cielo não houve nenhum resultado, enquanto na CAPES houve 1.281.421 resultados, o que torna inviável a análise desses materiais e, portanto, nenhum trabalho foi selecionado. Vamos agora falar do segundo mapeamento. A string de busca foi análise de livros didáticos de matemática e os materiais analisados foram do COINES, os Anais do Congresso Internacional do INES e o Seminário Nacional do INES. O período de análise foi de 1996 a 2014, que foi justamente o período em que aconteceu esses eventos. Entretanto, o ano de 2008 não foi analisado porque não constava os trabalhos desse ano. Foram um total de 18 anais analisados. De todo o material, 13 trabalhos envolviam matemática, mas nenhum deles livros didáticos e, portanto, não houve seleção. Falaremos agora um pouquinho sobre a discussão dos resultados. Bom, é inegável a escassez de trabalhos com a temática de livros didáticos de matemática e surdez, e por isso, ressalta-se a importância de mais pesquisas nessa área, para que assim tenhamos o desenvolvimento e a adaptação adequada desses materiais. Além disso, ressalta-se ainda a importância de materiais visuais para a acessibilidade de surdos, e quando midiáticos, esses materiais devem conter legendas e ou um intérprete sinalizando. E por fim, a próxima ação será no sentido de desenvolver novos formulários para surdos, agora com as devidas adaptações, como por exemplo com vídeos sinalizando as perguntas. Além disso, tentaremos entrevistar professores surdos a fim de entender as dificuldades no processo de adaptação de materiais. E ainda, novos mapeamentos serão desenvolvidos, agora tentando separar as strings de busca deficientes auditivos e análise de livros didáticos de matemática em buscas diferentes, com o intuito de tentar ampliar os resultados. Essa é a referência. E é isso. Obrigada por terem assistido e especialmente obrigada à minha orientadora. E um beijo!